Falar em ambiente alfabetizador, eu acho que implica em falar sobre o que entendemos e o que a gente deseja de todo o processo educativo. E é uma visão de conjunto mesmo. Eu acho que envolve diretores, professores, coordenadores. Porque a formação daquelas que a gente pode chamar de praticantes de leitura e escrita é um grande desafio. Porque a gente sabe que o que a gente pretende é muito mais do que decifrar códigos. A gente sabe que o que a gente pretende com as nossas crianças é que elas sejam capazes de ler, entender um texto e, além disso, poder se posicionar frente a esse texto de forma crítica. A gente sonha com leitores que possam caminhar pelos textos literários com prazer e o prazer que esses textos promovem. Isso tudo faz com que a gente tenha que transformar um pouco a nossa prática, que a gente deixe de lado aquela leitura mecânica, sem significado, e que a gente possa entender a leitura muito além do que um mero cumprimento do dever escolar. Para pensar em crianças que leiam dessa forma como eu estou falando e que escrevam como realmente como verdadeiros produtores da língua, a gente sabe também que a gente quer muito mais do que copistas. A gente entende que essas crianças precisam verdadeiramente saber a importância e a pertinência dos textos diversos que correm aí na sociedade e o contexto de cada um deles. Para isso, eles precisam manejar esses escritos, eles precisam ter muito contato com todos esses textos. Porque aí eles vão verdadeiramente poder entender a escrita como um instrumento de organização do próprio pensamento. E eu acho que, nesse momento, a criança dá um salto, quando ela percebe que a escrita tem essa função de organizar internamente aquelas ideias que ela tem. Na medida que a gente vai vendo que esse desafio é enorme, de incluir todas as crianças nessa prática da leitura e escrita, eu acredito que os professores têm um papel muito importante e é necessário criar entre eles uma cultura de troca mesmo, de trabalho coletivo, porque o professor tem um trabalho muito solitário, que é fechado dentro da sala de aula. E acho que é necessário a gente propor essa nova cultura de troca. O que você acha disso, Ariana? Então, durante muitos anos, os professores se habituaram a trabalhar dentro de uma concepção tradicional. Eles usavam uma cartilha, né, e ponto. Eram os textos mais escolarizados. Hoje, as crianças pedem muito mais, o mundo pede muito mais investimento, pede muito mais comunicação. E essa mudança, ela é radical e precisa de todo um investimento. Então, é o momento agora dos professores incorporarem todo esse processo e fazerem de uma forma diferente. Olhar para o mundo, olhar para o século XXI e realmente investirem nessa formação, ampliando os seus horizontes e, consequentemente, eles vão ter muito mais bagagem, muito mais condições de ajudar os seus alunos a se desenvolverem também. Um aspecto muito importante é considerar o espaço da escola como um espaço de formação. A partir do momento que o professor coloca o pé na porta da escola, ele já está aprendendo e ensinando o tempo todo. Um outro aspecto importante também que eu considero é o trabalho coletivo, como você falou, né, Cacau? Essa troca de planejamento, essa troca de experiência é fundamental. Um alimenta o outro o tempo inteiro. E um outro aspecto é orientar o tempo inteiro a sua prática através de ação, reflexão e ação. Ele tem que pensar o tempo todo o que eu estou fazendo, se está dando certo, as crianças estão aprendendo ou não, se isso está surtindo um efeito na vida delas fora da escola, porque esse ambiente alfabetizador, ele vem a serviço disso mesmo. Fazer com que as crianças percebam que aprender a ler e escrever tem uma função, tem um propósito na vida delas.
E o professor precisa cuidar muito disso, cuidar desses espaços, cuidar de todas as informações que acontecem no ambiente escolar, os cartazes, os painéis e as propostas de trocas entre eles precisam acontecer. Bi, como essas trocas podem acontecer no dia a dia da escola? Esse ambiente alfabetizador, em que momento você acha que os professores podem estar colocando isso em prática? Bom, eu acho que num primeiro momento, o primeiro espaço da escola para haver essa troca é a sala de professores. A hora do intervalo, as horas em que as pessoas estão descontraídas, elas começam a comentar sobre suas experiências daquele momento, naquele dia. E a partir daí, essas experiências vão assumindo importância para serem pauta de reuniões de coordenação pedagógica. Então, os professores ou os coordenadores pegam determinados casos de sucesso ou de não sucesso e passam a discutir nos encontros presenciais, nos encontros com a coordenação, com professores, demais professores de outras séries. E aí eu acho que a coisa se consolida. Eu acho que a partir dessas discussões, a partir do momento que os professores tornam públicas as suas experiências de sucesso ou de insucesso, de uma maneira sem constrangimento, que é, aí no caso, na sala de professores, na hora do cafezinho, acho que a partir daí as coisas podem começar a tomar um outro rumo, mais sistemático, de organização dessas experiências e avaliação de resultados. Complementando, a criação de um ambiente alfabetizador para as crianças vai ao encontro da necessidade de um ambiente de expressão também para os professores. Da mesma forma como nós estávamos discutindo aqui, que eles precisam encontrar formas de pesquisa, caminhos de pesquisa, alternativas de pesquisa, comunicação, publicação, o mesmo deve acontecer com os seus alunos. Cabe aos professores oferecer aos seus alunos ambientes alfabetizadores, da mesma forma que cabe aos coordenadores oferecer ambientes estimuladores de pesquisa e troca de experiências. O que você acha, Cacau? Olha, eu acho que com certeza você tem razão. Acho que o ambiente da escola ele tem que ser rico para todos, né? Como eu estava falando lá no início, acho que a gente volta para o que eu estava falando, de pensar sempre numa visão de conjunto, né? Que envolve toda a equipe e o grupo de crianças. Porque eu acho assim que, na verdade, o nosso grande objetivo é que as crianças possam, de forma competente, utilizar aquilo que ele aprendeu na escola de forma em situações não didáticas. Né? Acho que esse é o grande objetivo de todo o processo educativo. E, para isso, eu acho muito interessante que se articule na sala de aula e em todos os momentos da vida escolar do aluno diversas modalidades organizativas. Acho que o projeto é uma delas, mas acho que é muito interessante que você possa mesclar todas essas diversidades, porque aí eu acho que a gente consegue realmente atingir essa meta, esse objetivo grande, que é formar leitores, produtores da língua, falantes, ouvintes, competentes, críticos, que é o que a gente espera das nossas crianças. Acho que existe possibilidade de usar diversos recursos. Acho que os recursos de multimídia estão aí, devem e podem ser usados, sim, desde que a gente leve em consideração o processo de construção do conhecimento feito pela criança, né? Entendendo sempre e levando em consideração a atividade mental construtiva da criança na realização das atividades escolares, que eu acho que esse é um ponto importante. Acho que a gente vai ter muitas outras oportunidades aí ao longo do módulo para conversar mais sobre isso, mas acho que, por enquanto, é isso.